Hoje, no dia 2, aprenderemos como receber o batismo do Espírito depois do Pentecostes. Jesus prometeu batizar os seus seguidores com o Espírito Santo, para que fossem capacitados a fim de levar o Evangelho ao mundo. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Atos capítulo 1, versículos do 4 ao 8. Esta promessa cumpriu-se no dia de Pentecostes. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas, como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Atos capítulo 2, versículos do 1 ao 4. O batismo do Espírito Santo não foi apenas para os discípulos no Pentecostes. Esta experiência foi e é para todos os cristãos desde aquele momento. Nem todos os crentes estavam presentes no Pentecostes. Uma pergunta prática poderá ser: como é que os cristãos receberam o batismo do Espírito depois do Pentecostes? A resposta encontra-se no livro de Atos. Em pelo menos 2 ocasiões, o Espírito foi derramado sobre um grupo enquanto Pedro lhes falava. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviram a palavra, e os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água, para que não sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo? Atos capítulo 10, versículos 44 a 47. E quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio. E lembrei-me do dito do Senhor quando disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom que a nós, quando havemos crido no Senhor Jesus Cristo, quem era então eu para que pudesse resistir a Deus? Atos capítulo 11, versículos 15 a 17. Aparentemente, Deus também levou a igreja a receber o batismo do Espírito de forma mais organizada através da imposição de mãos. Relativamente aos crentes samaritanos que receberam o batismo do Espírito Santo, lemos: mas, como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. E creu até o próprio Simão, e sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que faziam, estava atônito. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo. Porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então, lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Atos capítulo 8, versículos do 12 ao 17. Repare que em Atos 8, as pessoas de Samaria foram levadas pelo Espírito a aceitar a Cristo e a batizar-se na água. Contudo, quando foram batizadas na água, receberam o batismo do Espírito Santo. Pedro e João foram ter com elas, vindos de Jerusalém, com o propósito específico de lhes imporem as mãos e orarem para que lhes sobreviesse o batismo do Espírito Santo.
Esta é uma indicação clara de que o batismo pela água e o batismo do Espírito são duas experiências separadas. O Espírito leva a pessoa a aceitar a Cristo e a batizar-se na água. Trata-se de uma função do Espírito diferente do batismo do Espírito, que se deve procurar em separado quando tomamos consciência desta maravilhosa experiência. Vemos em Atos que Saulo, que mais tarde se tornou no apóstolo Paulo, também recebeu o batismo do Espírito através da oração e da imposição de mãos. E Ananias foi e entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou, para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se, foi batizado. Atos capítulo 9, 17 e 18. No caso de Saulo, o batismo do Espírito Santo veio logo depois de sua conversão no caminho para Damasco, mas antes do seu batismo na água. Encontramos um exemplo semelhante de oração com imposição de mãos quando Paulo se encontrou com os seus discípulos em Éfeso. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: Em que sois batizados então? Eles disseram: No batismo de João. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Atos capítulo 19, versículos do 1 ao 6. Aquele que faz esta oração com imposição de mãos deve ser um crente que já tenha recebido o batismo do Espírito Santo. Também deve salientar-se que não é necessária a imposição de mãos para receber o batismo do Espírito Santo. É uma experiência maravilhosa procurar a plenitude do Espírito desta maneira. No entanto, não é necessário. Receber o batismo do Espírito é simplesmente uma questão de reclamar pela fé a promessa de Deus do Espírito. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Gálatas capítulo 3, versículo 14. Ellen Golden White compreendeu que os cristãos não recebem automaticamente o batismo do Espírito Santo quando se batizam na água. Acerca da nossa grande necessidade da plenitude do Espírito, para que possamos testemunhar eficazmente aos outros, ela escreveu: O que precisamos é do batismo do Espírito Santo. Sem ele, estamos tão dotados para proclamar ao mundo como estavam os discípulos depois da crucifixão do seu Senhor. Review and Howard, 18 de fevereiro de 1890. Relativamente ao nosso crescimento espiritual pessoal e à plenitude do Espírito, ela escreveu: Imprimam sobre todos a necessidade do batismo do Espírito Santo, a santificação dos membros da Igreja, para que venham a tornar-se árvores da plantação do Senhor, vivas que crescem e produzem frutos. Testemunhos para a Igreja, volume 6, página 86. Se os cristãos tivessem automaticamente o batismo do Espírito, a senhora White não nos teria aconselhado a recebê-lo. Quando lemos a sua declaração, fica bem claro que ela via a sua importância e instou cada crente a procurar a plenitude do Espírito na sua vida. Que hoje, em sua oração, você inclua Salmo 25:6, que nos diz: Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas benignidades, porque são desde a eternidade. Sê misericordioso conosco e perdoa os nossos pecados. Restaura-nos ao teu favor e glorifica o teu nome por nosso intermédio. Amém. Que o Senhor te abençoe. Tenha um excelente dia.